Olá pessoal da Picklist, estamos de volta. Pessoal, eu acho que há 4 aulas atrás eu tinha feito umas alterações no programa, dizendo que eu ia tirar aquilo que era antigo, que eu coloquei como antigo. Eu tirei, mas acho que eu não mostrei para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a parte da serial, né? Eu tirei, que eu falei que eu ia tirar aquela parte do get aqui, ó. Só ficou essa parte então. Quando vem o dado pela porta serial, eu ponho o teste por enquanto é a nossa variável supervisória, né, da classe supervisória, e eu já chamo o dado automaticamente, tá? Quando chega na classe supervisório, eu tirei também eu tirei toda aquela parte complicada, né? Eu recebo o dado, quando eu recebi 64 dados, eu vejo para quem quer e transfiro para a classe EPSerie, e a classe EPSerie recebe o dado. Se ele acorda a cada X milissegundos, deixa eu ver quanto nós colocamos aqui. Estou com 20 milissegundos aqui, nem precisa tudo isso. A cada 6 milissegundos ele vai acordar e vai executar o que precisa. Como não tem nenhuma placa ligada, né, por isso que eu deixei 20 aqui. E o que vai acontecer? Ele vai separar os dados, vai fazer a coleta dos dados e tudo mais. E para nós acessarmos essa parte do supervisório, né, os dados da placa, eu criei aqui ó, também teste supervisório, do tipo supervisório. Vamos passar o programa aqui devagarzinho, vocês veem que eu tirei tudo que tinha, né? Eu criei a classe temperatura, que ela é uma cópia do botão, ele só mostra os dados, eu já vou mostrar para vocês funcionando. Se ele fez a conexão lá tudo certinho, eu tirei lá aquela verificação de senha, agora quem faz é a própria placa, que faz a verificação da senha, tá? Aí eu mostrei para vocês na aula anterior como é que eu mando os dados lá para deixar no buffer de envio da placa mestre. Eu deixei com as barrinhas aqui para não processar. Aí ele vai montar os botões na tela. Aí ele tem a temperatura.get aqui, ó. Temperatura de 0, que são a minha classe temperatura. Que é um array de 3 temperaturas. Eu tenho 3 ADs na placa, né? Então eu vou pegar a temperatura de 0. Vou fazer o get para ele capturar o dado. Cadê ele aqui? Vou pegar da onde? O get é o valor que ele está me mandando. Teste, a placa número 0, o AD14. Então aqui eu tenho qualquer AD do 0 ao 14, né? Do 0 ao 15. Todos os ADs estão aqui, ó. Então eu estou pegando da placa número 0. Se eu tivesse outras placas conectadas já, eu poderia pegar de qualquer placa. E eu vou capturar esse dado aqui, ó. Tá? Então na verdade eu estou capturando quantas vezes por segundo o valor dessa placa. A classe EPSerie, a cada 6 milissegundos, nós deixamos configurado aqui agora, ele vai fazer a procura se chegou alguma coisa para ele. Se chegou, a minha placa mestra, a cada 1 milissegundo ele manda um dado para cima. Mas ele manda de quem? Ele manda das 4 placas conectadas e mais a da mestre. Certo? Eu vou forçar ele a mandar sempre da mestre mais vezes. Então ele acorda a cada 6 milissegundos. Ou seja, no máximo a cada 12 milissegundos, ele vai estar com o dado do AD atualizado. Só que eu vou pegar esse dado quantas vezes por segundo. Como eu coloquei na variável draw, ele vai pegar quantas vezes eu configurei, né? Vamos ver como está configurado aqui. 60 vezes por segundo. Ou seja, a cada 20 milissegundos, ele faz a captura do dado. Então, de acordo com como eu vou capturar esse dado e vou tratar ele aqui na classe temperatura, para fazer o gráfico e tudo mais, ele vai estar dentro da variável draw. Poderia colocar esse objeto temperatura, da classe temperatura, uma thread também, né? Eu estou usando a thread por enquanto do draw. Se eu ver que está complicando, o que eu faço? Eu jogo uma thread dentro dele e ele faz a própria alteração do dado dele, né? Ele tem um coraçãozinho batendo lá dentro, tá? Então tem aqui, ó, eu faço a captura aqui, aí eu faço o update. Esse update aqui é só para saber se eu estou com o mouse em cima, tá? Se o mouse estiver em cima, eu vou mostrar um gráfico. Aqui que eu estou mostrando um gráfico, ó. O gráfico não está pronto ainda, que eu já vou passar uma alteraçãozinha no programa para vocês. Eu vou passar o gráfico. De resto é praticamente tudo igual, né? Eu vou falar o tamanho da temperatura, a temperatura média para mostrar o texto em vermelho, ó. Tá vendo? Eu vou pôr um texto em vermelho e vou mostrar a temperatura para vocês verem funcionando como que faz a captura do dado. É essa parte aqui, né? Aqui era do botão de emergência, né? Se foi pressionado. E tudo mais. Aqui era só para falar o relé, né? Ó, se o evento foi enviado diferente do evento, só para ele mandar um dado, alterar o dado para mandar para o relé. E a placa lá recebendo um dado do relé, ele já faz a alteração para ver se está tudo funcionando certinho.
tá? Aqui eu tô pedindo para ele jogar o AD, aqui embaixo, ó. Ele vai jogar o valor do AD para saber o que ele está recebendo no dado 14, que é o dado que ele vai usar para temperatura. Vamos executar aqui o programa. Ó, temperatura 17, 18,3,2. Não estou tratando o dado ainda, tá? Então ele está recebendo esses valores do AD. Ó, já está com 240, 260, 280 leituras do dado AD, tá? Tá funcionando bonitinho e ele tá jogando aqui. E aqui ele tá tentando montar um gráfico. Eu ia jogar o gráfico aqui em cima, mas não tava aparecendo, né? Ele vai começar a jogar o gráfico aqui, ó, de montar o gráfico. Como tá estabilizado, a temperatura tá numa reta, né? Tá em 18 graus. Então, o certo é ele jogar. Depois, quando passar o mouse em cima, mostrar grandão para vocês. Para eu fazer isso, eu vou ter que criar uma classe gráfico. Por isso que eu tô mostrando essa parte para vocês, que eu vou alterar. Eu tô com a estação de solda ligada e vou colocar no sensor do termopar que tem aqui. Esse termopar, ó, tô com o dedo no termopar e vai subir, ó. Só tô com o dedo, tá? Ele começou a subir a temperatura. Tá subindo. Agora eu vou colocar a estação de solda. Ó. Tá subindo, o termômetro tá subindo. Aparentemente tá funcionando certinho. Meu soldador aqui, ó, 178 graus para soldar o estanho. Tá mais ou menos calibrado, né? Não calibrei ainda, ó, soltei, deixei ele mais próximo, ó. Vamos ver se o que ele acontece. Tá caindo a temperatura. Então a atualização, eu tirei aqui, já tirei a estação, desliguei a estação. Ó, o gráfico começou a montar aqui, ó. Tá um pouco errado esse gráfico, mas tudo bem, vai. Pouco não, né? Muito errado. Então é o seguinte, pessoal, como é que eu fiz isso daqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês entenderem, porque eu vou mudar agora totalmente o projeto dessa parte de sensor de temperatura, tá? Eu achei uns arquivinhos legais aí num cara que eu vou indicar pra vocês e vou fazer as alterações. Então vocês vão ter que, pra quem tiver curiosidade e quiser desenvolver sozinho, eu já vou dar os links da onde eu vou puxar as ideias, tá certo? Então daqui, ó, classe temperatura. É tudo isso daqui. Uma explicaçãozinha bem rápida. Eu crio a classe temperatura no array. Eu tenho a imagem, que vai ser igual a imagem do botão. Eu vou tratar ele como se fosse um botão. Na hora de criação dele aqui, ó, eu falo que ele como se fosse um botão. Por isso que quando eu passo o mouse em cima, ele muda de estado, né? Porque eu estou usando o mesmo método da classe botão, que vocês aprenderam há muitas aulas atrás. Qual que eu quero a temperatura máxima, qual que é a mínima, o setup que eu quero que ele ligue e desligue um relé, né? No caso, o esterese, quer dizer, quantos graus abaixo da temperatura do setup ele vai ligar quer dizer, ele abaixou da temperatura, com quantos graus eu quero que liga, tá? Qual o botão que eu vou acionar quando que eu vou associar à minha classe temperatura, mas isso vai ter que ser feito dentro da classe supervisório, se ele é visível, se ele está habilitado, o gráfico que eu estou criando, o update, a temperatura, o update está aqui embaixo, tá? É que eu estou chamando o update aqui dentro da criação. No momento de criação, já chama o método update. E aí eu vou pegar aqui, eu vou armazenar as últimas 60 leituras, tá? A parte do gráfico vai ser feito aqui dentro, mais ou menos dessa forma. Eu vou armazenar os valores e vou desenhar um gráfico, tá? Por isso que está dizendo errado, eu apaguei algumas coisas do gráfico para poder desenhar ele, por isso que está riscando daquele jeito. O update, só para escrever ali a temperatura, eu vou usar essa fonte aqui, LCD, né? Para fazer a marcação em cima do visorzinho lá, quando eu dou play aqui, vocês vão ver a marcaçãozinha. A captura do dado está feita aqui. Aí o que acontece? A cada 10 leituras eu faço uma atualização. Então se eu mudar esse valor aqui para 60, a atualização vai ficar mais lenta e ele vai ter uma precisão melhor. Só que eu não estou fazendo o tratamento do dado. A média das últimas 10 leituras eu estou mostrando. Por isso que ele fica trocando toda hora. Para evitar isso daí, vocês vão ter que fazer uma rotina para estabilizar. O meu microcontrolador, ele está fazendo uma conversão de 12 bits. É 4 milivolts. É muito pouco. Então, essa variação que está dando aí, ó, você pode ver aqui, ó, 13B, né, 13B em hexadecimal, ó, 13B, 13C. Olha a variação de 4 milivolts
do 13B, 13C. Olha quantas 13C ele está dando para 13, ó, 140, 13C, ó, 13B. Então, a variação é ínfima, né? Se você colocar isso no osciloscópio, é muito pouca a variação. Por isso que está dando esse tipo de leitura. Então é assim que ele funciona. Vamos dar o play aqui. O update está aqui, ó. Só que eu vou criar de uma forma diferente, tá? O update só faz por esse numerinho aqui em cima. Eu vou fazer de uma forma diferente e vou pedir para vocês fazerem o seguinte, pessoal. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó, do Open Processing, tá? Vocês vão em Collection e tem um cara aqui que é o Alejandro Dirgan. Esse cara aqui que tem esses reloginhos aqui, ó. Eu já peguei você coloca no Google Alejandro Dirgan Blogspot, tá? Aí vai vir aqui o adirgan.blogspot.com.br. Esse cara aqui, ó, ele fez um editor de Knob, nós vamos usar, tá? E ele tem os downloads aqui, ó, da classe Knob, da classe o botão dele, se alguém quiser ver, né? Vários exemplos que ele fez. Aí ele tem aqui vários exemplos em Processing e alguns deles nós vamos alterar para usar pra gente, tá? Dos exemplos é esse aqui, ó, o editor de Knob. Nós vamos usar esse cara aqui para editar os nossos Knob e ele já dá o código pra gente prontinho para fazer esse Knob. E o outro mais bacana de todos é esse aqui, ó, Power Meter, tá? Aqui ele está pegando a leitura do mouse e está colocando aqui, ó, mouse X é esse da esquerda aqui, ó, e o mouse Y é esse aqui, ó, tá? O legal desse cara é o seguinte: você consegue movimentar os reloginhos e você consegue reduzir e ele não perde a escala, tá vendo? Então nós vamos usar esses reloginhos aqui. Eu vou dar umas alteraçãozinhas, vou colocar outros ponteirinhos para colocar a temperatura, para a célula de carga também, aonde eu quero chegar na célula de carga, a partir de qual evento, de qual medida ele tem que me dar um alarme. Então eu vou fazer as alteraçõezinhas. Então, esses próximos dias aqui dessa semana, eu vou estar alterando esse software do cara, mas eu vou usar como base, inclusive eu vou deixar, aqui eu já baixei na internet lá, e vou deixar a classe Meter com as referências dele, ó, Alejandro Dirgan, tá? Ele criou isso aqui em dia 21 de maio de 2012. Então é muito bacana esse cara ter disponibilizado o software, tá? Eu já achei ele aqui no Google+, aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, eu vou mandar um e-mail para ele agradecendo, tá? E tudo mais. Um outro tópico que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa minha classe de temperatura aqui, eu fiz uma imagem, tá? Se alguém quiser saber como eu fiz, eu peguei essa imagem e gravei com a camada alfa. Então é uma imagem. Esse Alejandro Dirgan aí, ele não faz camada alfa, ele desenha ele faz o desenho em Processing diretamente, tá? Ele desenha com vetores, tá certo? E outra coisa, o meu sensor de temperatura que eu estou usando o AD597 da Analog Devices, o AD597 aqui, ó. Tá? O tipo K, eu estou usando o termopar tipo K que vem no multímetro da Minipa. Então tem aquele, para quem tem multímetro da Minipa, vem um termopar do tipo K, eu estou usando ele para leitura. Como a ponta do termopar é muito muito pequena, ele dá aquela variação de temperatura. Se é uma ponta mais industrial, com mais massa, né, com mais metal lá na ponta para poder fazer a dissipação da temperatura, a variação é menor. Como ele é muito pequena, a variação de temperatura é muito rápida, por isso que dá aquelas variações do nosso sensor de temperatura. E outra, ele manda ligar isso aqui até 12 volts. Eu estou ligando 5 volts no AD e estou fazendo a conversão com 3,3. Então, para vocês fazerem uma conta rapidinho, é 3,3 dividido por 4.096. Olha, é 0,008 microsegundo, microvolt, certo? Milivolt, abaixo de milivolt é 805 microvolts. É muito baixo, por isso que dá aquela variação, tá certo, pessoal? Então a gente volta, eu vou fazer alterações no programa, não sei quantos dias vão demorar para fazer a alteração dos programas dele. E assim que eu fiz a alteração, eu já disponibilizo tudo para vocês, explico todas as classes, tudo que eu fiz. Tá bom, pessoal? Até mais, um abraço a todos.